Bom dia, povo de Deus, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa sexta-feira, que não é qualquer sexta-feira, não. Hoje é uma sexta-feira especial. Por quê? Porque é sexta-feira de novembro, o mês mais lindo e especial, pelo menos para mim. Nesse mês nós temos o quê? O nosso culto de ação de graças. É um dos cultos mais lindos que nós fazemos aqui no Grupo Refúgio, né? É o nosso culto no final do mês de ação de graça e também é o mês do meu aniversário. Parabéns para mim. Então não tem como não ser especial esse mês, né? Amém? E hoje, começando o mês de novembro, já começamos fazendo aquilo que é mais precioso para nós, que é cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Hoje é dia da gente colocar nossa família no altar de Deus. E eu tenho uma mensagem do Senhor para nossa edificação, amém? Essa mensagem ela está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. É uma mensagem assim poderosa para nós que somos mulheres, né? E até mesmo os homens, para que eles possam, né, se conectar com o Senhor. Essa história fala sobre um casal rico. Ele se chamava Nabal, um homem de muito poder, um homem bem rico, financeiramente falando. Porém, a Bíblia descreve Nabal como um homem mau, né? Como um homem rude, como um homem que não sabia tratar a sua mulher com carinho, com amor. Descreve também sobre sua mulher, chamada Abigail. A Bíblia fala que ela era uma mulher formosa, uma mulher muito linda, e não era só por fora, não. Exteriormente, ela também era muito bonita interiormente. E essa esposa, né, a Abigail, ela praticamente salvou a vida de Nabal, seu esposo, mesmo sendo mal, e também a sua própria vida e de todos aqueles que trabalhavam para ela. Porque a história vem nos falar que um dia o rei Davi teve fome, né? Ele estava lá com o seu exército e ele parou ali na casa de Nabal e ele pediu para que um dos seus servos fosse até lá e pedisse comida. E simplesmente assim foi feito. Só que chegando lá, Nabal tratou com desprezo o servo e Davi, e o próprio Davi, porque o servo foi em nome de Davi. E Davi, ele era muito conhecido, ele era famoso. E simplesmente Nabal tratou com muito desprezo, dizendo que não ia dar nada, que não ia fazer nada, e mandou o homem embora. O servo de Davi voltou lá e passou, né, para Davi o que havia acontecido. Davi ficou muito furioso. Davi tinha, né, sangue assim nas veias, sabe? Aquele homem guerreiro e que não deixava, não levava desaforo para casa. E Davi falou: Ah, Nabal fez isso? Pois agora nós vamos lá acabar com Nabal e com todos aqueles dele, né? Com todos os servos dele. Abigail ficou sabendo. Um dos servos dela falou: Senhora, olha o que aconteceu. O rei Davi, né? Não era rei na época, mas o Davi veio até aqui, mandou o servo dele pedir comida para gente e o seu marido negou. Abigail, inteligente que era, mulher sábia, ela falou: Meu Deus, simplesmente Davi vai vir aqui e vai matar todo mundo. Deixa eu me apressar. Fez eles fazerem a comida rápido, fez tudo. Deixa eu levar. Ela foi pessoalmente até Davi. Chegando lá, ela se ajoelha, ela fala, né, Davi, perdoa o meu marido, né? Ele é um homem rude, ele não sabe o que faz, mas eu tô aqui. Olha, eu tô aqui, né, para te servir, que tu me perdoa e tal. E Davi se compadeceu do gesto da mulher, pegou
a comida, agradeceu e ele até fala, né? Acho que no versículo 30, ele diz para ela que aquele gesto dela salvou até mesmo a vida dele. Salvou ele de derramar sangue, porque Davi estava assim com sangue nos olhos para acabar com Nabal e a família dele pelo desprezo, pela desfeita que Nabal fez com ele. E aquela mulher conseguiu apaziguar, sabe, aqueles homens que estavam furiosos. E a Bíblia vai relatar que Davi partiu e a mulher voltou. E depois de uns 10 dias, né, se passaram uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e Nabal morreu. E a palavra do Senhor diz que Davi ficou sabendo da morte de Nabal, foi lá e casou com Abigail. O que essa história vem nos trazer para nossa meditação, para nossa reflexão? Vem nos trazer que eu e você, mulher, nós temos uma sabedoria dada por Deus, né? Para apaziguar, para edificar a nossa casa. O Senhor nos fez exatamente para ser auxiliadora, né, do nosso esposo. Abigail, ela não casou bem, né? Ela casou com um homem grosso, um homem que a tratava mal, um homem que tratava mal todo mundo e só pensava nele, na riqueza dele, né, de certo. E então, assim, não foi um bom casamento para Abigail. Só que ela honrou o esposo dela, mesmo sendo um homem ruim, rude. Ela poderia deixar Davi matar todo mundo, especialmente o esposo dela, mas não. Ela usou de sabedoria. Ela era uma mulher pacificadora. Hoje em dia, a gente dificilmente, e muitas vezes até nós nos pegamos nessa condição, né? É tanta coisa que a gente vive hoje, né? E tantas informações e muitas delas erradas que chegam até nós e nós vamos perdendo a essência do que o Senhor nos fez, para o que o Senhor nos fez, o que somos nós, né? Para quê? Qual é a nossa posição como esposa? Eu estava vendo na internet esses dias um pastor falando assim que a mulher, para ela não orar pelo marido dela, mas se o marido dela for mal, se o marido dela está traindo e sabe, se o marido dela é uma pessoa ruim, tal, para ela não orar por ele. Não ore. As mulheres hoje não são mais boba, não é mais para orar. Sabe o que você faz? Você tipo larga, né? Mais ou menos esse era o conselho daquele pastor. E eu fiquei meditando, né? Graças a Deus que hoje em dia nós temos, né, assim, informações. Só que a gente precisa filtrar as informações. E as informações, elas precisam estar coniventes, precisam estar dentro da palavra de Deus, para que a gente possa trazer para a nossa vida. Amém? É óbvio que se você está passando por um relacionamento abusivo, se você está apanhando, né, ou sendo ameaçada, qualquer coisa assim, tanto o homem como a mulher, é óbvio que é para você sair, né, desse relacionamento. Porém, o Senhor ele continua sendo um Deus restaurador. Ele continua, sabe, salvando. Ele continua restaurando. E muitas vezes nós estamos passando por algumas lutas, algumas dificuldades, e o que já vem na mente, vamos largar e pronto, e acabou, e cada um segue a sua vida, e né, não quer nada com nada, não quer Deus, não quer isso, não quer aquilo, tchau. E a gente esquece que nós somos uma só carne. Nós esquecemos que Deus, ele olha para mim, né, e para o meu esposo, para você e para o seu esposo ou sua esposa, como uma só carne, uma vida, né? Você, o seu marido, ele também é uma vida. Às vezes a gente quer ganhar
todas as vidas, né? Olha, porque agora eu sou de Jesus, porque eu né, sou canal de bênção para levar o evangelho e né, estou plantando a semente, o Espírito Santo, em nome de Jesus, né, que faz a obra, mas eu estou fazendo a minha parte e tal. Só que esquece de olhar para dentro do seu lar. Esquece que o seu marido é uma alma, que a sua esposa é uma alma. Principalmente quando nós somos casados com Nabal, né? E eu sei que dificulta, né? Porque, imagine, a Bíblia fala que Nabal era um homem rude, era um homem, né? Que, assim, não dava carinho para sua esposa. E quantos de nós, tanto homem como mulher, passa por isso? Então, eu sei que fica mais difícil, né? Lutar, né? Por essa pessoa, porque a gente vai sendo tão machucado, né? Muitas vezes você tá tão machucada por palavra, por atitudes, né? Por tantas coisas que vem acontecendo que você fala, não vou, eu não quero lutar mais. E já era. Não quero mais saber. Esse homem não muda. Você vê o que Deus fez. Deus ele não deixa nada impune. A palavra do Senhor também ensina que tem pessoas que é mal e não vai ficar bem. Ele gosta do mal, né? E ele gosta de ser mal. Já é dentro dele, já é a natureza do perverso. E só que você viu o que Deus fez para Nabal? Passado 10 dias, Deus tocou em Nabal e Nabal veio a falecer. Eu não estou dizendo que o seu esposo ou a sua esposa, Deus vai tocar aí, né? E vai levar de arrasta para cima. Ou de arrasta para baixo, sei lá. Não, não é isso. Eu estou dizendo que o Deus ele continua sendo o mesmo. E muitas vezes, por algumas situações, às vezes por falta de sabedoria, e eu não estou dizendo só de mulher, não, de homem também. Tanto sabedoria, a falta do homem e da mulher, de conduzir o casamento, algumas faltas que às vezes a gente está né, de olho em outras coisas e para de olhar para dentro de casa, então já começa a abrir brechas e o inimigo a trabalhar dentro do nosso lar e às vezes a gente não consegue enxergar isso e quando a gente vai ver, a gente já está passando por algumas dificuldades e a gente simplesmente não quer lutar, não quer mais pagar o preço, como a gente dizia antigamente, né? E a gente tem que olhar para uma história dessa, a gente tem que ler Bíblia, a gente tem que aprender com a Bíblia e ver que mesmo com toda grosseria de Nabal, ela não perdeu a essência dela. Ela continuava sendo a mesma. Nós não precisamos, né, de que a outra pessoa nos trate bem ou que a outra pessoa para que a gente trate também. É ruim, eu também vou ser ruim. Não. Cada um dá aquilo que tem. Só que nós temos que voltar, lógico, tudo analisado, como já acabei de falar, mas temos que voltar a olhar até a essência de Cristo, de ganhar almas, de lutar pelas almas, de orar. A gente não ora mais. Como que quer que as coisas aconteçam? Se nem orar a gente ora mais. Simplesmente, eu não quero mais estar casado. Não quero mais isso. E não paga um preço de jejum, de oração, sabe, de mudança, porque às vezes você também precisa mudar. Então que a gente venha buscar a sabedoria. E a Bíblia, ela tem, sabe, ela é a nossa bússola. Ela tem tudo que nós precisamos. A gente precisa voltar a ler a Bíblia. A gente precisa voltar a ser aqueles crentes ali da antiga que resolvia as coisas, não era no tribunal, né? Era com o joelho no chão. Ele continua sendo o mesmo. E para falar com ele, continua da mesma forma. Deus, ele quer restaurar. Deus, ele quer curar. Ele quer salvar. Ele quer transformar. Só que nós temos que ter a sabedoria
de analisar o que está acontecendo, cada situação, e analisar, não só a pessoa apontar, e a nós mesmos, porque muitas vezes requer uma mudança nossa. Para isso a gente precisa ter sabedoria, conhecimento, buscar Deus, buscar o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer para a minha vida, o que está dentro da palavra de Deus para eu viver. Amém? Glória a Deus. Se aquela mulher não usasse de sabedoria, poderia ser uma destruição. A família dela e os servos e tudo poderiam morrer à espada de Davi. Davi iria levar mais aquele sangue, porque Davi parece que não pensava muito, né? Se irritava e já passava o de arrasta. Então, assim, vamos ter sabedoria, vamos tentar, buscar mais. Tentar não, sabe? Vamos buscar orar, resolver os problemas da nossa casa com o joelho. Ah, mas a pessoa não muda, mas isso, mas é aquilo. Talvez é você que precise mudar. Ore, busque. Deus dá sabedoria, Deus dá estratégia. Hoje eu escutei assim, Deus não muda ninguém. Deus muda os caminhos para que a gente mude. Porque essa é uma realidade. Deus não fez robô. Ele não vai jogar o pó do pirim plim plim e a sua vida mudar. Pronto, acordei assim todinha mudada. Não. Deus vai colocar situações para que a gente seja aprovado. Em nome de Jesus, amém? Então que nós possamos ler mais, pegar histórias como essa de Abigail como exemplo e viver o melhor dessa terra que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Que o seu lar seja abençoado, que você seja abençoada, próspera, sábia, que você, homem, seja o oposto de Nabal. Que você comece a... Outra coisa que me veio agora, às vezes a pessoa... ela me trata mal, eu também vou tratar, e aí fica aquele círculo vicioso, e aí cada vez piora, porque um trata mal, o outro também trata. Para hoje. Tá te tratando mal? Você não trata. Comece a lançar o bem, para que você receba também o bem. Amém? Em nome de Jesus, cada um dá aquilo que tem. Que Deus abençoe. Que a sua casa, o seu lar seja abençoado. Que você declare hoje aí na sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta-feira. Não esqueça de colocar o seu nome, o nome da sua família, orar e jejuar. Porque a sua família é o bem mais precioso que você tem aqui. Amém? Beijos, fiquem com Deus.